dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas queridos aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta com a programação normal e vamos falar sobre o quê? Irlanda. Exatamente, Irlanda e comprovação de dinheiro na Irlanda. Como alguns de vocês sabem e outros não, vocês vão ficar sabendo agora através aqui do canal, a imigração irlandesa mudou e aumentou o quê? O montante que a gente precisa comprovar para que a gente consiga aplicar para o visto de estudante na Irlanda, né? Quando eu mudei para a Irlanda em 2017, em agosto de 2017, o montante era 3.000 euros. E esse montante vai permanecer até quando? Até 30 de junho de 2023. Exato. Se você está indo para a Irlanda até o final, meio do ano que vem, você precisa dos mesmos 3.000 euros. Porém, se você chegar na Irlanda em 1º de julho de 2023 em diante, ou se, mesmo que você chegue antes, mas o seu appointment na imigração for após 1º de julho, você precisa comprovar não mais 3.000 euros, mas sim 4.200 euros. Meu Deus, Daiane, que é isso? Lascou. Não. Assim, para muitas pessoas, talvez tenha um primeiro impacto, né? E pense, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Meu Deus do céu, agora aumentou a 40% e tipo, e aí? O ponto é, nem 3.000, nem 4.200 são suficientes para 6 meses na Irlanda. E eu posso falar com números, eu fiz aqui um balanço, né, um pequeno, do custo, né, que a gente tem normalmente na Irlanda. Eu vou dividir aqui com vocês para vocês terem uma noção, com dois valores específicos. E nos cálculos, gente, nenhum dos dois números é suficiente para 6 meses na Irlanda. E acreditem em mim, eu morei lá por quase 4 anos, então eu sei do que eu estou falando aqui. Mas enfim, mesmo com esse aumento, eu não acredito que vá mudar muitas coisas. Claro, talvez as pessoas que estejam indo, principalmente aquelas que estavam indo com dinheiro contado, vão ter que prorrogar a sua chegada na Irlanda ou antecipar, né, para conseguir comprovar apenas os 3.000 euros, ou prorrogar caso, né, a pessoa já esteja indo para julho, ter que juntar um pouquinho mais ou alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Vou dividir a minha telinha aqui com vocês agora. E o ponto é o seguinte, gente, o primeiro mês na Irlanda é o mês que a gente mais gasta. Por que daí a gente gasta tanto no primeiro mês? Primeira coisa, eu vou considerar que no primeiro mês é o mês que você já está indo na imigração aplicar para o seu visto, tá? Então, ou seja, você já vai ter aqueles 300 euros do visto que você tem que pagar, não tem como correr. Você tem que pagar o depósito do seu aluguel, né? E, ou seja, no primeiro mês ali, quando tu chega, pode ser que você já tenha fechado uma acomodação, tenha dado muita sorte, fechado uma acomodação ali, e você já vai chegar, vai direto para sua acomodação. Ou pode ser, né, que você, por exemplo, quando eu fui com agência. Eu tinha 2 semanas de acomodação pela agência, e depois ali, minha filha, eu tive que me virar. E quando eu encontrei o meu cantinho lá, né, que foi primeiro uma casa para dividir quarto, um apartamento, Newmarket Hall. Nunca vou me esquecer disso, gente. Não caiam nessa cilada. Newmarket Hall, apartamento de um tal de Manuel. Gente, não é uma boa ideia. Morava lá um apartamento de 1 quarto com 6 negros. 2 bunk beds, que a gente chama, né, que são as beliches, no quarto, ou seja, 4 pessoas no quarto e 2 dormindo na sala. Um dormindo no sofá e o menino dormindo no chão. Então, assim, foi horrível. E o aluguel era 333 euros para cada um. Exato. Não era quarto individual, não era nada demais, gente. Era um quarto pequeno que eu não tenho foto, não tenho nada. Mas, assim, o apartamento parecia um cortiço. A gente lavava roupa, tinha que secar dentro de casa ou usar a secadora. Sim, foi uma coisa. Eu fiquei lá por, acho que uns 4, 5 meses, porque não dava. Realmente não dava, era complicado. Mas, enfim, quando você encontra a sua acomodação, o seu canto, a sua casa, seja lá o que for, tu vai precisar pagar o aluguel do mês, mais o depósito, né? Então, aqui, vocês podem ver, vou colocar aqui na telinha agora. O primeiro mês, o primeiro cálculo aqui, eu tô considerando o quê? Que você vai ter o aluguel, um aluguel de 500 euros, gente, e olha, se 500 euros assim ainda é sorte pra achar, viu?
É sorte pra achar, porque eu tenho alguns amigos meus na Irlanda ainda, que, estão sofrendo pra conseguir uma casa, e, tipo, quando acha é 800 euros, um quarto, não é a casa, tá? Deixa eu me corrigir, é o quarto, né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui, vocês podem ver que nós temos o valor do visto, né, os 300 euros, o valor do depósito 500, o valor do aluguel também vai ser 500, ou seja, no primeiro mês ali você vai ter que dar o dobro de quanto seria o seu aluguel, e às vezes alguns lugares até pedem um depósito mais alto. Então aqui eu tô só considerando que eles estão pedindo o mesmo montante, mas pode ser que eles peçam mais, tá, gente? Então, nunca sabemos. E aí, o próximo, o que a gente tem? House bills, né? Algumas casas, elas já têm as contas inclusas, outras não. Então, esse house bill vai ter os produtos de limpeza da casa, a eletricidade, o Wi-Fi. Então, assim, isso vai variar muito. Eu coloquei aqui 50 euros, assim, muito simbólico mesmo. Porque, por exemplo, quando eu morava com a família Irish, eu pagava 560 euros de aluguel no meu quarto. Só que todas as despesas já estavam inclusas, né? TV, internet, o heating, a eletricidade, os produtos de limpeza já estavam tudo incluso, então eu pagava ali 560. Só que depois que eu saí da casa da família Irish, eu fui morar numa casa de pessoas, né, profissionais independentes, eu pagava 580, eu acho, de aluguel, mais 50, 60 euros por mês de despesa. Então, assim, tipo, já ficou bem mais caro, tá vendo? Faz uma grande diferença, então você tem que saber se a despesa da casa já tá inclusa no aluguel ou não, tá? Outra coisa que a gente vai gastar, né? Assim, eu gastava com isso, mas isso vai variar. Você pode, talvez, não gastar com isso, dependendo de onde você mora, que é o transporte, né? Quando a gente é estudante, a gente vai lá na Trinity College e a gente tira o nosso, tipo, bilhete único, né? Que é o Leap Card. E aí, você paga 10 euros pelo Leap Card, e aí você faz recarrega todos os meses, né, todas as semanas, e aí pela semana só ônibus você gasta 20 euros, ou se você for usar o DART também, que é tipo intermunicipal, uma coisa assim que eu não usava muito DART, acho que é 30 euros ou 35. Mas aqui eu tô considerando que a gente vai gastar 20 euros por semana, tá? Então, 20 euros por semana. O ano tem 52 semanas, certo? E, né, a gente divide por 12, que são a quantidade de meses. Aqui eu tô calculando que com transporte a gente vai estar gastando ali 86, 87 euros. Mas você pode ter uma bike e não gastar nada e fazer tudo de bike, ou você também pode, tipo, morar no centro e se virar, só faz as coisas ali no centro e, tipo, quando você for sair, você vai gastar a parte ali, é uma coisa que não é fixa no seu orçamento, né? Outra coisa que a gente vai ter, gente, internet. Você não vai viver ali nem sem internet. As internets na Irlanda, graças a Deus, são muito boas. Eu mesma aqui na Áustria, até hoje, eu tenho meu número lá da Irlanda, que é com a Gomo. E eu pago 12,99 por mês no meu pacote. Eu não acho que a Gomo tem esse pacote mais, porém, eles oferecem, se eu não me engano, um pacote de 15 euros por mês. E, tipo, minha internet funciona muito bem, nunca acaba. Eu acho que você consegue encontrar o mais baixo ainda, não sei se com a Gomo, por 10 euros. Mas, como eu uso a Gomo, sei que eles são bons, e eu sei que eles têm um pacote de 15 euros, eu coloquei aqui 15 euros, tá? Outra coisa que a gente vai ter é alimentação, né? Quando eu cheguei na Irlanda, gente, não dei risada. Eu vim, assim, com dinheiro contado, né? Dinheiro contado. E, tipo, eu tentava gastar o menos possível. Muito vídeo de pessoas falando que gastavam 10 euros na semana. Quando eu cheguei, eu não conseguia gastar 10 euros, não, gente. Tipo, eu ia morrer de fome. Então, ali, o meu mínimo era 20 euros, 25, quando eu tava gastando, assim, o dinheiro que eu tinha trago do Brasil mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, foi depois de 25 dias, aí eu já tava ali gastando 30, 40 euros, dependendo até, tá? Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu coloquei 40 euros por semana, 40 euros por semana, né? Multiplicado por 52 semanas no ano, dividido por 12, a gente vai ter um total ali de 173 euros por mês com a alimentação. Mas isso vai variar do seu estilo, né? Da sua condição financeira e tudo mais. E eu também adicionei duas coisas, né? Que uma eu nunca tive e a outra eu sempre tive. Academia, eu nunca fui pra academia na Irlanda. Eu sempre saía pra correr, sempre fazia as coisas ao ar livre, né? Porque eu achava um absurdo ter que pagar 50 euros. 40, eu coloquei 40 aqui, mas eu sempre achava de 50, mas enfim. Vamos supor que você é uma pessoa que vai pra academia
você vai ter ali 40 euros, 50 euros de custo. Eu coloquei streaming também, né? Porque por mais que eu já tinha Netflix e tudo mais no Brasil, eu tinha que continuar pagando, né? Então, aqui eu considerei 5 euros. Sei que é mais, né? Devia ter colocado mais, mas eu coloquei meio que um número simbólico mesmo, tá? Ou seja, gente, o primeiro mês na Irlanda, lá vai 1.670 euros. E, gente, vai mesmo, viu? E aqui eu não tô considerando, tipo, meu, você sai pra tomar uma pint, ou você comprar um casaco que você não tenha. Eu mesma não tinha casaco de frio. Então, tipo, tu vai precisar comprar alguma coisa, umas meias mais grossas, calças de pelinho por dentro, sabe? Que meio que térmica, assim. Eu não tô considerando nada disso, gente. É só o bruto mesmo pra morar, tipo, não vai gastar com nada, tá? E aí, o primeiro mês, né? 1.670 euros, tá? E é bem realístico esse número. No final de 8 meses, a gente, se você não trabalhar, não fizer nada, você vai ter gasto ali 7.760 euros, tá? E ao final de 6 meses, que é o que é falo visto, né? São 6.020 euros. Ou seja, você tá vendo aqui que com este montante, 4.200 euros, não vai ser suficiente. Agora vamos para baixo aqui para o segundo cálculo. Gente, a mesma coisa. Claro, mudei alguma coisa aqui, mas o que eu mudei mesmo foi a questão do aluguel. O aluguel de 500 euros, eu coloquei um aluguel de 350, mas aqui você considera que você vai dividir a casa com 27 negros, tá? Não tem nada de luxo aqui não. Você vai dividir uma casa, provavelmente um quarto com 4 ou 5 pessoas, para conseguir chegar nesse valor de 350 euros. E o restante, eu também mudei. Outra coisa que eu também mudei aqui foi a alimentação, né? Eu reduzi de 30 euros para 40 euros por semana, né? E no final do mês você tem ali um custo de 130 euros com a alimentação, tá? O restante eu mantive tudo o mesmo. E também diminuiu o valor do depósito, né? Porque o aluguel vai diminuir também. Ou seja, no primeiro mês, a gente vai gastar ali 1.300 euros, gente. Sem brincar, né? Sem brincar. Então, tipo, meu, tem que preparar o bolso. Ao final de 6 meses, 4.700 euros vão ter ido embora. Exato. Então, precisa, né? Ter noção que mesmo 4.200 não é suficiente. E ao final de 8 meses, 6.000 euros e 63 vão ter ido embora, tá? Então, assim, prestem atenção no seguinte: por mais que a imigração tenha aumentado o requerimento da comprovação, isso não vai mudar em nada na sua vida. Tá, Daiane, eu tenho os 3.000 euros, claro que vai mudar, porque se eu tiver aqui com 4.200 eu não tenho dinheiro. Pense bem, porque talvez você vai ficar muito apertado. A não sei que você faça como eu, já começa a trabalhar assim que você chegar. Eu comecei a procurar emprego, comecei a trabalhar com 25 dias de Irlanda. Então, tipo, basicamente não aproveitei o intercâmbio como muita gente faz, né? Foi mudar de vida e já começar a trabalhar e esquecer que esse negócio de intercâmbio. Estudava e tudo mais, mas já era uma vida assim, focando no profissional mesmo, porque senão eu ia passar fome lá. Mas, né? Eu acho que é importante trazer essa informação para que todos tenham noção de que, meu, 3.000 euros nunca será suficiente, 4.200 já é um pouco mais próximo da realidade, mas ainda assim não reflete 100% a realidade. E, Daiane, como que a gente leva o dinheiro? Leva o dinheiro mesmo no cartão, leva o dinheiro físico, leva euros? Quando eu mudei, eu levei o meu comprovante do Banco Itaú, que era onde meu dinheiro estava, gente. Levei o meu extrato bancário dos últimos 12 meses, se eu não me engano. E eu levei também os meus comprovantes de imposto de renda, mas é uma coisa que eu quis levar, ninguém pediu. E aí no dia lá o cara pediu para eu mostrar para ele quanto que tava a cotação, acho que na época era 3,80. E aí ele calculou lá o montante que eu tinha, eu devia ter mais ou menos uns 50 mil reais na minha conta. Ele converteu, deu tudo certo. Então, eu acredito que hoje em dia você ainda pode sim comprovar esse montante em reais, né? Em qualquer outra moeda, leva o registro ou no seu celular, você já mostra ele para ele, olha, essa é a cotação do dia de hoje, ele vai calcular e vai dar tudo certo. Você não precisa sair comprando euro. Claro, se o euro der uma desvalorizada, como hoje já tá, né, bem mais baixo do que no hype da pandemia, que tava ali quase 7 reais, tá bem melhor. Então, compra alguma coisinha. Eu levei o meu dinheiro, mas eu também tinha 1.000 euros em espécie. Porque no primeiro mês, realmente, tudo ali, gente, principalmente a questão de aluguel, tudo em cash in hand. Porque, tipo, você não vai fazer um contrato com a locadora. Você vai ali, a pessoa tá saindo da casa
tu dá o dinheiro pra ela, que é o depósito dela, que ela tá recuperando, e tu tá entrando e todo mês tem provavelmente alguém que fica fazendo o gerenciamento da casa. Alguém que mora ali, que seja a pessoa que mora por mais tempo, ou a pessoa que tem o nome no contrato, tu paga o dinheiro pra essa pessoa, entendeu? Então é muito cash in hand, então tu precisa, assim, ter um dinheirinho ali pra poder salvar a sua vida. Mas de resto, gente, vai, brilha, arrasa, bota a cara no sol e, a vida, o mundo está esperando por você. É isso para o vídeo de hoje, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de comentar aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!